Chamavam-no de Elvis britânico, o rapaz da Índia que veio para a Inglaterra com nada além de um sonho e acabou reescrevendo a história do pop britânico. Cliff Richard era mais do que um cantor. Ele era um fenômeno, o primeiro astro do rock local, o homem que vendeu milhões antes mesmo dos Beatles pegarem em guitarras. Ele deveria ser intocável, e por décadas ele foi. Mas por trás do sorriso deslumbrante e do charme saudável, havia uma história que nem seus fãs mais leais conheciam completamente. Uma história de desilusão, fé, reinvenção, traição e humilhação pública. A vida de Cliff Richard é uma das maiores montanhas russas da história da música. Como um homem passa de lotar o estádio de Wembley a sentar-se sozinho, com medo de sair de casa. Como alguém que nunca cometeu um crime acaba sendo tratado como um na televisão ao vivo. E por que Cliff Richard desapareceu dos holofotes quando deveria estar desfrutando de seu legado? Esta não é apenas a história de uma estrela pop. É a história de resiliência diante de uma pressão inimaginável. É a história de um homem que foi primeiro coroado como ídolo adolescente da Grã-Bretanha, depois crucificado pela própria indústria e mídia que o elevaram. Hoje, vamos mergulhar profundamente na jornada extraordinária de Cliff Richard, a ascensão, os desgostos, os escândalos e a invasão chocante que quase o destruiu. Porque às vezes as maiores batalhas não são travadas no palco, mas em silêncio quando os holofotes se apagam. Em 14 de outubro de 1940, enquanto bombas trovejavam pela Europa e a Grã-Bretanha se preparava para a invasão, um bebê nasceu a milhares de quilômetros de distância em Lucknow, na Índia Britânica. Seu nome era Harry Roger Webb, o menino que um dia se tornaria Cliff Richard. À primeira vista, nada em seu início sugeria destino. Seu pai, Roger, trabalhava para o sistema colonial britânico. Sua mãe, Dorothy, tentava dar estabilidade aos filhos em um mundo fora de controle. Mas o chão sob seus pés já estava mudando. A Índia estava inquieta. O movimento de independência estava ganhando força, e o império que existia há séculos começava a rachar. Em 1946, motins eclodiram no Dia de Ação Direta, desencadeando uma violência tão severa que famílias britânicas inteiras de repente perceberam que não estavam mais seguras. Os Webbs estavam entre elas. E em 1948, com a Índia se libertando do domínio colonial, a família colocou suas vidas em malas surradas e deixou o único lar que já conheceram. Eles não viajaram de primeira classe. Eles nem sequer partiram em um navio elegante. Em vez disso, embarcaram no SS Hunt, um navio cheio de centenas de famílias ansiosas que entendiam que sua era na Índia havia terminado. Por 3 longas semanas, cruzaram o Oceano Índico. A viagem não foi glamourosa, foi sobrevivência. Crianças choravam, famílias se amontoavam, incertas sobre a ilha fria e cinzenta que as aguardava. Para o jovem Harry, foi a primeira vez que a vida se revelou frágil. A primeira vez que ele entendeu que o conforto poderia desaparecer da noite para o dia. Quando o navio atracou na Inglaterra, o contraste foi brutal. O calor e as cores da Índia haviam desaparecido. Em seu lugar, racionamento, ar úmido e austeridade pós-guerra. Os Webbs se estabeleceram em uma casa modesta em Cheshunt, Hertfordshire. Os cômodos eram menores, os céus mais escuros e a comida mais simples. Para um menino que já havia brincado em pátios ensolarados, a mudança foi dura. No entanto, isso o fortaleceu. Harry não era mais de uma família rica. Ele era apenas mais um garoto imigrante tentando se encaixar em uma Grã-Bretanha, ainda se recuperando de bombas e perdas. A escola não era fácil. Seu sotaque o destacava. A repentina queda no estilo de vida o deixava inquieto. Mas dentro de Harry, uma fome estava crescendo. Aquela viagem através dos oceanos havia plantado algo permanente. A crença de que ele precisava se provar, fazer algo maior da vida. A música tornou-se sua fuga. Ele ouvia discos sempre que podia, estudando o som do rock and roll americano atravessando o Atlântico. Mas o destino não se anunciou de uma vez. Em casa, ele ainda era Harry Webb, tímido, magro, inseguro. A confiança que mais tarde definiria Cliff Richard ainda não existia. O que existia era uma necessidade de se elevar acima dos céus cinzentos, de encontrar uma voz alta o suficiente para abafar o silêncio da Grã-Bretanha pós-guerra, e logo o destino interveio. Na adolescência, Harry descobriu não apenas que podia cantar, mas que podia fazer os outros pararem e ouvirem. Os professores notaram. Os amigos o incentivaram a tentar mais. Lentamente, o menino imigrante de Lucknow começava a acreditar que tinha algo especial. Ainda assim, naquele momento, nada estava garantido. A Grã-Bretanha não tinha verdadeiras estrelas do rock and roll. Importações americanas como Elvis Presley dominavam as paradas. Os artistas britânicos, quando existiam, eram imitações pálidas. Para um garoto sonhando em fazer sucesso na música, as chances eram quase impossíveis.
Mas Harry Webb já havia aprendido algo naquela longa jornada da Índia. Sobreviver significava desafiar as probabilidades. E assim, passo a passo, o menino que havia deixado a Índia começou a desaparecer. Em seu lugar, uma nova figura estava nascendo. O mundo ainda não sabia, mas as sementes do primeiro astro do rock da Grã-Bretanha já haviam sido plantadas. Tudo o que precisava era de um nome, um som e o momento certo para explodir. Em meados da década de 1950, Harry Webb era apenas mais um adolescente em uma Inglaterra monótona, ainda racionando açúcar e lutando com as cicatrizes da guerra. Mas quando discos americanos entraram no país, Chuck Berry, Buddy Holly e, acima de tudo, Elvis Presley, algo dentro dele se incendiou. Essas não eram músicas educadas de salão de baile. Eram cruas, perigosas, vivas. Harry queria aquele som. Ele queria aquela rebeldia. Mas havia um problema. Ninguém na Grã-Bretanha estava fazendo isso. As paradas do Reino Unido estavam cheias de crooners, canções de novidade e baladas feitas para os pais, não para seus filhos inquietos. Os adolescentes britânicos não tinham uma estrela para chamar de sua. Se Harry pudesse preencher essa lacuna, ele poderia se tornar algo muito maior do que apenas um cantor. Ele poderia se tornar um movimento. Entra Harry Greatrix, um empresário com olho para tendências. Ele viu potencial na voz de Webb, mas sabia que o nome não funcionaria. Harry Webb, ele disse, não soa como uma estrela. Você precisa de algo afiado, algo forte, algo que soe como rock. Juntos, eles fizeram um brainstorm. A resposta veio em duas partes. Primeiro, Cliff, sólido, britânico, imóvel, como uma face de penhasco. Segundo Richard, escolhido como uma homenagem ao extravagante roqueiro americano Little Richard, Harry Webb desapareceu. Cliff Richard nasceu. A transformação não foi apenas cosmética. Cliff começou a ensaiar com um grupo local de skiffle que evoluiria para The Drifters, mais tarde renomeado para The Shadows, para evitar conflito com a banda americana de mesmo nome. Seus ensaios eram eletrizantes. Ao contrário dos atos polidos na televisão britânica, Cliff e sua banda suavam, gritavam e tocavam como se tivessem algo a provar, e tinham. Eles estavam inventando o rock britânico de improviso. Então veio o momento que mudou tudo. Em 29 de agosto de 1958, a Columbia Records lançou uma música chamada Move It, escrita por Ian Samuel e gravada às pressas, não era polida. Era urgente. Cliff tinha apenas 18 anos. Sua voz ainda era áspera, mas a energia era inegável. O riff de abertura rugia pelos rádios e, de repente, a Grã-Bretanha soava diferente. Pela primeira vez, os adolescentes no Reino Unido não precisavam olhar para o outro lado do Atlântico. Eles tinham sua própria estrela, seu próprio hino. Críticos de música mais tarde disseram claramente, antes de Move It, não havia nada na Inglaterra que valesse a pena ouvir. Depois de Move It, a porta se escancarou. A música alcançou o número 2 nas paradas do Reino Unido, um feito impressionante para um adolescente desconhecido. Mas o verdadeiro impacto não podia ser medido em números, estava no caos que se seguiu. Em turnê, Cliff enfrentou cenas que a Grã-Bretanha nunca tinha visto antes. Meninas gritavam, choravam, até desmaiavam. Os meninos o odiavam, ressentidos pela forma como ele atraía a atenção. Os seguranças não conseguiam conter as multidões. Os jornais chamaram de Hysteria Cliff. De repente, a Grã-Bretanha tinha sua própria versão da mania ao nível de Elvis. A indústria também percebeu. Gravadoras correram para assinar com artistas que pareciam ou soavam remotamente semelhantes. Programas de televisão o contrataram instantaneamente, sabendo que seu nome garantia audiência. Em um ano vertiginoso, Cliff passou de um garoto imigrante desconhecido para o rosto de uma revolução jovem. Mas o próprio Cliff não estava totalmente confortável. Ele admitiu mais tarde que não era naturalmente confiante. A pose de rock and roll era, em suas próprias palavras, uma atuação. Mas não importava. No final de 1959, aquele ato havia se tornado realidade. Cliff Richard era um nome conhecido, e ele não estava desacelerando. Em 1959, ele lançou Living Doll, uma música que inicialmente odiava, chamando-a de muito suave, muito falsa. Mas depois que sua banda a desacelerou em uma balada no estilo country, o single explodiu. Chegou ao número 1, ficou lá por 6 semanas e vendeu quase 800 mil cópias. Cliff teve seu primeiro disco de ouro. Até o final do ano, ele havia vendido mais de 1 milhão de discos na Grã-Bretanha, algo que ninguém havia feito antes. O garoto tímido da Índia havia se transformado na primeira superestrela do rock do país. E ainda assim, isso era apenas o começo, porque em breve Hollywood chamaria. E Cliff Richard provaria que não era apenas um cantor, ele queria conquistar as telas também. Em 1959, Cliff Richard não era apenas a primeira estrela do rock da Grã-Bretanha. Ele era seu primeiro ídolo adolescente. Seus discos vendiam aos centenas de
de milhares, e seus concertos causavam cenas de caos. Mas Cliff não queria ser apenas um cantor. Ele queria ser levado a sério como um artista, um entretenedor que pudesse cruzar fronteiras. E quando Hollywood chamou, ele agarrou a chance. Seu primeiro grande sucesso veio no filme Serious Charge, 1959. Não era um filme adolescente leve. O filme abordava temas pesados, escândalo sexual, falsas acusações e corrupção moral dentro de uma paróquia. Para um ídolo pop de 19 anos, a decisão foi chocante. Esperava-se que Cliff jogasse pelo seguro, produzisse musicais leves e sorrisse para fãs histéricas. Em vez disso, ele escolheu um roteiro que ultrapassava limites. Ele cantou a faixa título, é claro, mas a declaração maior era clara. Cliff Richard não seria rotulado. No ano seguinte, ele redobrou a aposta com Expresso Bongo, 1960, uma sátira sobre a indústria musical. O filme zombava de empresários, promotores e da própria máquina que tinha transformado Cliff em uma estrela. Mais uma vez, ele mostrou que não tinha medo de morder a mão que o alimentava. Os críticos britânicos levantaram as sobrancelhas, mas os adolescentes continuaram a encher os cinemas. Para eles, Cliff era mais do que um cantor. Ele era um ícone que se parecia com eles, falava a sua língua e agora aparecia na tela grande. Mas foi Summer Holiday, 1963, que o tornou um nome conhecido além da música. A história de 4 jovens dirigindo um ônibus vermelho de 2 andares pela Europa para encontrar amor e liberdade era puro escapismo. Lançado no início dos anos 60, capturou o otimismo de uma nova geração. Quando o filme estreou em Londres, em 10 de janeiro de 1963, o caos irrompeu. Mais de 3.000 fãs invadiram Leicester Square, bloqueando o trânsito e prendendo Cliff em seu carro. Ele perdeu sua própria estreia, mas não importava. A expectativa era imparável. O álbum da trilha sonora alcançou o primeiro lugar antes mesmo do filme estrear em todo o país, mantendo-se no topo por 14 semanas consecutivas. Músicas como Bachelor Boy, The Next Time e a faixa título, Summer Holiday, dominaram as paradas. Até mesmo um instrumental dos The Shadows, Foot Tapper, alcançou o primeiro lugar. O próprio filme se tornou o segundo maior sucesso de bilheteria na Grã-Bretanha naquele ano, ficando atrás apenas de James Bond em Moscou contra 007. De repente, Cliff Richard não era apenas o maior cantor da Grã-Bretanha, mas também sua estrela de cinema mais rentável. Ele até superou atores em pesquisas de popularidade, sendo nomeado a estrela de cinema mais popular do Reino Unido em 1963. Mas nenhum sucesso na década de 1960 poderia ignorar uma sombra iminente: os Beatles. Quando Cliff dominava os cinemas com Summer Holiday, John, Paul, George e Ringo estavam explodindo na Beatlemania. A maioria pensou que Cliff desapareceria na irrelevância da noite para o dia. No entanto, em 1964, no auge da histeria dos Beatles, Cliff Richard lançou 6 sucessos no top 10. Os Beatles conseguiram apenas 5. Canções como Constantly on the Beach e I Could Easily Fall in Love with You mantiveram Cliff firmemente em destaque. Nos cinemas, seu Summer Holiday colidiu com A Hard Day's Night. Ambos quebraram recordes. A batalha era real. Até os Beatles admitiram sua influência. Paul McCartney disse que os Beatles foram para Hamburgo porque Cliff tinha a Grã-Bretanha dominada. E John Lennon foi mais longe. Antes de Cliff Richard e Move It, não havia nada que valesse a pena ouvir na Inglaterra. Em meados da década de 1960, Cliff Richard havia feito o impossível. Ele enfrentou os Beatles, conquistou tanto as paradas musicais quanto as bilheterias, e provou ser mais do que apenas um rosto bonito. Ele foi o primeiro verdadeiro superstar multimídia da Grã-Bretanha. Mas a fama veio com escolhas. Ele continuaria perseguindo a coroa do rock and roll ou seguiria algo muito mais pessoal, algo que chocaria seus fãs mais do que qualquer papel em filme poderia? Em meados da década de 1960, Cliff Richard havia sobrevivido ao que a maioria considerava impossível, mantendo-se firme contra os Beatles, liderando as paradas e até dominando as bilheterias. Por fora, ele era intocável. Mas nos bastidores, algo mais profundo estava se agitando. A fama não havia resolvido a inquietação dentro dele. Não havia respondido à pergunta de quem Cliff Richard realmente era quando as luzes se apagavam e os fãs iam para casa. Em junho de 1966, o mundo descobriu. No Earl's Court, em Londres, Cliff subiu ao palco não para cantar, mas para ficar ao lado do evangelista americano, Billy Graham. Diante de milhares de pessoas e com as câmeras gravando, Cliff Richard declarou que havia se tornado cristão. Não foi uma admissão discreta em uma entrevista de revista. Foi um testemunho público completo em uma era em que se esperava que as estrelas do rock se rebelassem, não rezassem. A reação foi imediata. Os fãs ficaram atônitos. Alguns choraram. Outros ficaram confusos. O rapaz, que havia sido promovido como o Elvis da Grã-Bretanha, tomou um rumo que ninguém esperava. Sua equipe de gestão estava preocupada.
Leia, a indústria sussurrava. Um ídolo pop sobreviveria falando de fé no auge dos anos 60 e a aposta certa era não. Nem Cliff tinha certeza. Ele pensou em abandonar a música de vez. Ele pensou que talvez o palco e o cristianismo não pudessem coexistir. Alguns amigos o encorajaram a se requalificar como professor ou missionário. Por um tempo, ele realmente lutou com a ideia. Sua carreira já era lendária. Talvez fosse hora de deixá-la para trás. Mas então, algo mudou. Cliff percebeu que não precisava escolher. Ele não precisava largar a fé, nem abandonar a música. Em vez disso, ele podia fazer algo inédito, unir os dois. Ele decidiu permanecer nos holofotes, mas desta vez com honestidade. Cliff Richard não fingiria mais ser o astro do rock arrogante. Ele seria ele mesmo, um crente, um cantor e um homem determinado a viver ambos os papéis sem desculpas. Era uma aposta. A indústria o descartou. Revistas musicais especulavam quem o substituiria. Agentes de shows hesitaram, mas os fãs, eles ficaram. A decisão de Cliff de viver abertamente cristão não o derrubou. Deu-lhe algo mais poderoso que a imagem, deu-lhe autenticidade. Ele admitiu mais tarde que, antes de 1966, sua persona de rock and roll era uma máscara. Ele era tímido, inseguro, sempre atuando. Mas ao abraçar a fé, ele disse: minha confiança cresceu, minha postura mudou, a pressão de fazer um papel desapareceu. Eu me senti livre para ser real. Essa honestidade transparecia em suas performances. Enquanto outros se esforçavam para acompanhar as tendências, Cliff soava mais forte, mais relaxado, mais ele mesmo. E talvez o mais importante, ele se tornou um pioneiro. Nenhuma grande estrela pop britânica tinha sido abertamente cristã enquanto se mantinha nas paradas. Cliff provou que era possível. Suas baladas agora transmitiam uma sinceridade em que o público acreditava. Sua presença de palco ficou mais calorosa, menos sobre rebeldia e mais sobre conexão. Mas embora a fé lhe desse confiança, a indústria da música é implacável. Em meados dos anos 70, os gostos estavam mudando novamente. Glam rock, disco e hard rock dominavam as ondas de rádio. A imagem impecável e a sinceridade meiga de Cliff Richard pareciam antiquadas. Pela primeira vez desde os anos 50, sua carreira vacilou. Em 1975, ele não teve um único sucesso nas paradas britânicas. Críticos ouviam como relíquia de uma era passada. Parecia o fim, mas Cliff Richard já havia se reinventado uma vez e estava prestes a fazer de novo. Desta vez, não com baladas suaves ou filmes de verão, mas com uma canção tão sombria e inesperada que chocou até seus fãs mais antigos, uma canção que o levaria de volta ao topo, arrombando a porta do mundo do rock, que antes o havia desprezado. O nome da canção era Devil Woman. Em meados dos anos 70, o brilho do superestrelato de Cliff Richard começava a diminuir. A cena musical britânica avançara. O glam rock pisava nos palcos com brilho e teatralidade. O hard rock trovoava de Led Zeppelin, Black Sabbath e Deep Purple. E no lado mais suave, a ABBA e a febre disco estavam redefinindo o pop. Cliff, com seu charme puro e imagem de fé, parecia perigosamente deslocado. Pela primeira vez desde seu sucesso na adolescência, as paradas musicais não o recebiam mais. Em 1975, um marco desolador foi alcançado. Cliff Richard não emplacou um único disco nas paradas britânicas. Era algo impensável. Por 2 décadas, ele fora uma presença constante, sempre marcando presença de alguma forma. Jornalistas o chamavam de obsoleto. Sussurros diziam que sua carreira estava acabada. Até Cliff se perguntava se os críticos tinham razão, mas algo nele se recusava a desistir. A reinvenção já o salvara antes, e ele estava pronto para arriscar de novo. Em 1976, Cliff voltou com um single que surpreendeu a todos. Não era suave, não era sentimental. Era uma faixa sombria e misteriosa chamada Devil Woman. A canção contava uma história estranha de um homem atraído por uma mulher vidente, amaldiçoado por um gato de rua e preso sob um feitiço. Era diferente de tudo que Cliff já havia lançado. A produção era afiada, ousada, quase sinistra. Sua voz tinha uma aspereza inédita para os ouvintes. Foi como se Cliff Richard tivesse se livrado de sua imagem de bom moço e surgido com uma nova identidade. Lançada em abril de 1976, Devil Woman alcançou o 9º lugar no Reino Unido. Mais importante, Pause, ele invadiu as paradas americanas. Pause alcançando o 6º lugar na Billboard Hot 100. Pause, seu primeiro hit no top 10 do Zewara. Pause. Para um artista frequentemente descartado como muito britânico para a América, Pause foi um avanço que levou 2 décadas para acontecer. O single vendeu mais de 2 milhões de cópias no mundo todo, reapresentando Cliff Richard como mais que uma figura nostálgica. Ele voltou a ser relevante. O que está sendo
O que chocou ainda mais a indústria foi quem abraçou a música. A realeza do rock, Jimmy Page, do Led Zeppelin, Eric Clapton, até Elton John, foram vistos usando crachás, apoiando o álbum de retorno de Cliff, I'm Nearly Famous. Esses não eram os ídolos pop bem comportados dos anos 1950. Eram deuses da guitarra e estavam dando respeito público a um homem que os críticos haviam declarado acabado. Jornalistas de música que antes o desprezavam, de repente mudaram de tom. Um até comparou I'm Nearly Famous ao melhor de Marvin Gaye, uma reversão impressionante de reputação. Cliff Richard, antes ridicularizado como seguro e ultrapassado, agora era aclamado como um artista sério. O retorno foi mais do que comercial. Foi pessoal. Cliff provou a si mesmo que podia evoluir sem abandonar sua fé ou sua identidade central. Ele não seguiu a disco. Ele não copiou o glam. Em vez disso, ele criou seu próprio caminho, provando que a adaptabilidade era a chave para a longevidade. E longevidade ele tinha. No final da década de 1970, Cliff continuava a surfar nessa nova onda de credibilidade. Canções como We Don't Talk Anymore, em 1979, uma balada pop moderna e suave, chegaram ao número 1 no Reino Unido e venderam milhões em todo o mundo. Naquela época, Cliff não apenas ressuscitou sua carreira, mas também garantiu seu lugar como uma presença permanente na história da música britânica. Mas retornos são coisas frágeis. Para cada sucesso, há sempre o risco de desaparecer novamente. Com a chegada da década de 1980, Cliff enfrentou outro desafio: manter-se relevante em uma década conhecida pelo excesso, sintetizadores e ícones maiores que a vida, como Michael Jackson e Madonna. Poderia Cliff Richard, agora na casa dos 40 anos, continuar a competir em um mundo que idolatrava a juventude? A resposta viria com outra reinvenção, não na forma de escuridão desta vez, mas com um pop atemporal que provou que Cliff Richard poderia resistir a qualquer era. A década de 1980 foi brutal para artistas dos anos 50 e 60. Muitos que antes lotavam estádios se tornaram atos nostálgicos, agarrando-se a velhos sucessos enquanto estrelas mais jovens dominavam a MTV. Cliff Richard poderia facilmente ter seguido esse caminho. Ele já estava na casa dos 40 anos, e os críticos novamente sussurravam que seu tempo havia passado. Mas, mais uma vez, Cliff se recusou a ser descartado. Em vez disso, ele se reinventou, desta vez não como um rebelde ou um roqueiro, mas como um mestre do pop atemporal. O ponto de virada veio com o álbum Always Guaranteed em 1987. Juntando-se novamente ao produtor Alan Tarney, Cliff criou um som elegante e moderno que se encaixava na década sem se afogar em seus clichês. Enquanto outros artistas dependiam demais de sintetizadores cafonas, Cliff manteve sua produção afiada, elegante e melódica. O resultado foi um disco que parecia fresco, mas não desesperado. Era música que podia se alinhar à nova onda dos anos 80, mas ainda soava inconfundivelmente como Cliff. A aposta funcionou. Always Guaranteed alcançou platina, chegando ao número 5 nas paradas do Reino Unido e permanecendo lá por 24 semanas. Vendeu mais de 1.300.000 cópias, provando que Cliff Richard não estava apenas sobrevivendo, ele estava prosperando. Singles como Some People chegaram ao top 10 e venderam mais de 250.000 cópias. Para um artista que estava se apresentando há quase 3 décadas, a conquista foi impressionante. Então veio o Natal de 1988. Enquanto a maioria das estrelas pop evitava singles de Natal por medo de serem rotuladas, Cliff abraçou a ideia. Ele lançou Mistletoe and Wine, uma balada suave e cheia de fé gravada no meio do verão com enfeites de Natal sobre o microfone do estúdio. A princípio, até Cliff se perguntou se era sentimental demais, mas quando a música foi ao ar, a reação foi imediata. O single estreou em 7º lugar, depois subiu para o 1º lugar na semana seguinte, onde permaneceu por 4 semanas consecutivas. Vendeu 750.000 cópias em apenas 6 semanas, tornando-se o maior single do ano no Reino Unido, superando U2, Kylie Minogue e Phil Collins. Até 2024, a faixa havia se tornado platina, ainda rendendo a Cliff 6 dígitos em royalties anualmente. Foi mais do que apenas um sucesso de Natal. Tornou-se uma tradição nacional. Todo mês de dezembro, a Grã-Bretanha voltava à voz de Cliff, lembrando a todos que sua presença em suas vidas era constante. Se Mistletoe and Wine provou que Cliff podia dominar as paradas, então, junho de 1989 mostrou que ele ainda podia dominar o palco. Naquele verão, ele foi a atração principal no estádio de Wembley com um concerto chamado The Event. Mas isso não foi apenas mais um show. Foi um espetáculo. A primeira metade era uma máquina do tempo recriando o programa de televisão dos anos 1950, Oh Boy, que havia lançado sua carreira. Cliff dividiu o palco com artistas como as Vernon's Girls, os Dallas Boys e os Callan Twins, transformando o Wembley em uma jukebox viva. A segunda metade foi puro Cliff moderno, repleta de seus sucessos dos anos 80 entregues com a confiança de um homem.
que havia sobrevivido a todas as tempestades que a indústria lançou sobre ele. As câmeras rodaram, o concerto foi filmado e mais tarde lançado como um álbum ao vivo e especial de TV. Para os fãs, não era apenas entretenimento, era história. Naquele mesmo ano, a indústria finalmente reconheceu o que o público sabia há décadas. No Brit Awards de 1989, Cliff Richard recebeu o troféu de contribuição excepcional para a música, mas a honra não foi apenas cerimonial. Cliff havia alcançado algo que ninguém mais tinha feito. Hits número 1 em 5 décadas consecutivas. Os anos 1950, 60, 70, 80 e agora os 90. Até então, ele havia lançado 100 singles, acumulado 65 hits no top 10 e alcançado 14 números 1. Em um mundo obcecado pela próxima grande novidade, Cliff Richard provou que, às vezes, a maior coisa nunca realmente vai embora. Ele tinha superado tendências, sobrevivido a rejeições e se reinventado repetidamente, mas a década de 1990 o testaria de uma maneira diferente. Desta vez, não se tratava de permanecer relevante em relação a artistas mais jovens. Era sobre lutar contra uma indústria que parecia determinada a excluí-lo. Não importava quantos fãs ainda o adorassem. No final da década de 1990, Cliff Richard já havia alcançado o que nenhum cantor britânico havia feito antes: domínio nas paradas por 5 décadas. Ele sobreviveu a comparações com Elvis, superou os Beatles e se reinventou mais vezes do que os críticos podiam contar. Para seus milhões de fãs, Cliff era uma instituição, mas para a indústria musical, ele estava se tornando algo inconveniente. Programadores de rádio, obcecados com a cultura jovem, começaram a deixá-lo de lado. O ponto de ruptura veio em 1999, com uma música que deveria ter sido um momento de triunfo. Cliff gravou The Millennium Prayer, um single ousado que fundiu as palavras da oração do Senhor com a melodia de Auld Lang Syne. Para Cliff, era uma ideia simples, uma canção de fé e esperança para dar as boas-vindas ao novo milênio. Para seus fãs, era comovente, emocionante e perfeitamente sincronizado para as celebrações do ano 2000. Mas para a BBC e as principais estações de rádio, era inaceitável. A Rádio 2 recusou-se categoricamente a incluir a música na lista de reprodução, descartando-a como irrelevante. A Rádio 1 já havia parado de tocar artistas mais antigos anos antes. Chris Evans, da Virgin Radio, zombou de Cliff publicamente, dizendo que ele era velho demais para o público moderno. A indústria insistiu que não era pessoal. Era sobre apelo amplo. Mas a mesma estação ainda tocava Tina Turner e Cher, ambas contemporâneas de Cliff. Para os fãs, o duplo padrão era óbvio. O próprio Cliff ficou atônito. Por décadas, ele havia produzido sucesso após sucesso. Agora, os mesmos radiodifusores que antes dependiam dele estavam o excluindo. No entanto, se a indústria pensou que isso o silenciaria, estavam enganados, porque algo extraordinário aconteceu. Negada a transmissão, negado o apoio da gravadora e desprezado pelos críticos, The Millennium Prayer deveria ter desaparecido silenciosamente. Em vez disso, pegou fogo. Os fãs de Cliff se mobilizaram. Igrejas compraram cópias. Apoiadores leais compraram várias versões para impulsionar as vendas. A música entrou nas paradas no final de novembro de 1999 e desafiou todas as previsões. Em 28 de novembro de 1999, The Millennium Prayer alcançou o primeiro lugar no Reino Unido e permaneceu lá por 3 semanas consecutivas em dezembro. Tudo isso sem o apoio das principais rádios. Foi o 14º número 1 de Cliff no Reino Unido, chegando 40 anos após o primeiro. Para seus fãs, não foi apenas um sucesso. Foi um protesto, uma declaração para a indústria. Cliff Richard não podia ser apagado. A vitória não se limitou à Grã-Bretanha. Na Austrália e na Nova Zelândia, a música subiu para o número 2. Em toda a Europa, entrou no top 20 em vários países, com 3 nações concedendo-lhe status de platina. As vendas foram enormes. O dinheiro arrecadado com o single apoiou instituições de caridade para crianças, transformando uma música que a indústria tentou enterrar em uma força para o bem. E, no entanto, a amargura persistia. Para Cliff, o sucesso foi doce, mas também foi um lembrete de como a indústria se voltou profundamente contra ele. Em vez de celebrar um dos retornos mais notáveis na história das paradas, as emissoras redobraram a aposta. A BBC, em particular, continuou a deixá-lo de lado. Uma ferida que Cliff nunca esqueceu. Olhando para trás, ele admitiu que a experiência o abalou. Não foi a primeira vez que enfrentou rejeição. Críticos disseram que ele estava acabado nos anos 70 antes de Devil Woman provar que estavam errados. Mas isso era diferente. Não se tratava de tendências ou gostos. Era sobre idade, percepção e preconceito. Para Cliff, parecia traição. Ainda assim, ele se recusou a deixar a amargura vencer. The Millennium Prayer provou que sua conexão com o público era inquebrável, mesmo quando os guardiões fechavam suas portas. Por décadas,
Ao longo das décadas, Cliff Richard construiu uma carreira baseada na resiliência. E agora, com o início do novo milênio, ele mostrou essa resiliência mais intensamente do que nunca. Mas o próximo capítulo de sua vida não seria travado nas paradas de sucesso. Seria travado no coração. E envolveria uma história de amor que nunca aconteceu de fato. Uma que abrangeu décadas, amizade e desilusão. Aos olhos do público, Cliff Richard era o eterno solteiro, a estrela de boa reputação que nunca se casou, nunca teve filhos e parecia dedicar sua vida exclusivamente à música. Mas nos bastidores havia uma mulher que capturou seu coração, uma mulher que ele amou profundamente, embora o mundo nunca soubesse até muito mais tarde. Essa mulher era Olivia Newton-John. A história deles começou em 1971, quando Cliff convidou uma jovem cantora australiana para aparecer em seu programa de televisão It's Cliff Richard. Olivia tinha apenas 22 anos, olhos brilhantes e estava à beira do estrelato internacional. A química entre eles foi instantânea. Cliff mais tarde admitiu: "Eu soube imediatamente que ela era uma amiga para a vida toda." O que ele não disse, pelo menos não naquela época, foi que ele tinha se apaixonado. Na época, Olivia já estava noiva. Seu noivo era ninguém menos que Bruce Welch, colega de banda de Cliff dos The Shadows. O relacionamento entre Bruce e Olivia era complicado, apaixonado, volátil e, em última análise, condenado. Bruce ainda era casado quando começou a vê-la, e o caso deles virou manchete nos tabloides. Eles permaneceram noivos por 5 anos, mas nunca chegaram ao altar. Durante todo esse tempo, Cliff ficou por perto, colaborando com Olivia, apresentando-se ao lado dela e carregando silenciosamente sentimentos que nunca confessou. Em sua autobiografia de 2020, ele finalmente revelou a verdade. Quando eu e muitos de nós estávamos apaixonados por Olivia, ela estava noiva de outra pessoa. Eu perdi minha chance. A situação foi dolorosa, mas também reveladora. Cliff, sempre o cavalheiro, nunca traiu Bruce, nunca ultrapassou os limites. Ele manteve seus sentimentos enterrados, mantendo uma amizade com Olivia que duraria mais de meio século. Ele escreveu que todos que a conheciam acabavam se apaixonando por ela. Mas para ele, os sentimentos nunca desapareceram. A parceria musical deles se tornou lendária. Juntos, eles entregaram performances inesquecíveis, suas vozes se misturando com uma graça sem esforço. Em 1980, eles fizeram sucesso com Suddenly, do filme Xanadu. Eles cantaram clássicos dos Beatles como When I'm 64 no palco, transformando duetos simples em momentos que os fãs ainda guardam. A última apresentação juntos ocorreu em outubro de 2015 durante o concerto de 75 anos de Cliff no Royal Albert Hall. Eles cantaram Suddenly uma última vez, e o público pôde sentir a profundidade da conexão deles. Mas por trás das harmonias havia uma história de desilusão. Olivia nunca se tornou parceira de Cliff, pelo menos não da maneira que ele um dia esperou. Ela se casou com outros. Ela construiu uma família. E Cliff, sempre reservado, continuou sozinho. Para o público, ele era solteiro por escolha. Para aqueles que o conheciam, a verdade era muito mais complicada. Então veio a reviravolta mais cruel. A batalha de Olivia Newton-John contra o câncer de mama durou 3 décadas. Ela lutou bravamente, passando por tratamentos e contratempos enquanto mantinha sua característica graça e otimismo. Cliff nunca a abandonou. Ele ligava, visitava e cantava com ela sempre que podia. Apenas 3 semanas antes de sua morte, Cliff falou com ela ao telefone. Ela estava animada, alegre, calorosa, como sempre. "Bom dia, Cliff. Como você está, querido?" ela disse. Ela não parecia alguém à beira da morte. No dia 8 de agosto de 2022, Olivia Newton-John faleceu aos 73 anos. Para Cliff, a perda foi devastadora. Em entrevistas, ele tinha dificuldade com a palavra morte, preferindo dizer que ela simplesmente havia parado de viver. Era a sua maneira de suavizar a finalidade, de lidar com o silêncio que ela deixou para trás. Em 2023, quando Cliff lançou seu álbum Cliff with Strings, ele incluiu a gravação ao vivo do último dueto deles como uma homenagem. Não era apenas música, era memória. Para ele, Olivia não era apenas uma colaboradora ou uma amiga. Ela foi o grande amor que escapou. Cliff Richard pode nunca ter se casado, mas seu coração nunca esteve realmente vazio. Por mais de 50 anos, uma parte dele pertenceu a Olivia Newton-John. E quando ela deixou este mundo, Cliff carregou o peso de uma história de amor que era ao mesmo tempo bela e inacabada. Mas apenas 2 anos antes do falecimento de Olivia, o próprio Cliff enfrentou uma provação diferente de tudo que já havia suportado antes. Um pesadelo que arrastou seu nome pela lama, testou sua fé e quase o quebrou completamente. Não foi um amor fracassado ou uma posição nas paradas em declínio. Foi algo muito mais sombrio. O ano era 2014 e para
Para Cliff Richard, os holofotes estavam prestes a se tornar uma arma. Em 14 de agosto de 2014, Cliff Richard relaxava em sua vila em Portugal quando ligou a televisão. O que ele viu fez seu sangue gelar. Helicópteros circulavam sobre sua casa em Berkshire. Oficiais de polícia invadiram seus pertences pessoais. Câmeras ao vivo transmitiam cada momento. Cliff Richard, o primeiro astro do rock britânico, condecorado por sua contribuição à música, via sua vida ser destruída na TV nacional. A princípio, sua mente buscou explicações. Parecem ladrões, ele pensou. Mas não era um assalto. Foi uma operação policial em larga escala, vazada com antecedência. A BBC, alertada pela polícia de South Yorkshire, chamou a operação de "O Grande Momento" em suas notas internas. Eles queriam drama e o tiveram. Mas Cliff Richard, com 77 anos, sofreu humilhação. A acusação foi devastadora. Um homem na casa dos 40 anos alegou que, quase 3 décadas antes, Cliff o agrediu durante um comício de Billy Graham no estádio Bramall Lane, em Sheffield, em 1985. Era o tipo de acusação que logo vira manchete, por mais frágil que fosse. E neste caso, a evidência era realmente frágil. O acusador descreveu uma sala cheia de equipamentos desportivos onde o alegado ataque ocorrera. Mas os investigadores logo descobriram que a sala nem sequer existia em 1985. O equipamento que ele descreveu estava guardado em outro lugar, totalmente diferente. Ainda assim, a polícia avançou. Durante 22 meses, Cliff viveu sob a sombra da suspeita. Declarações de oficiais que o guardaram no comício, confirmando sua presença constante ao seu lado, foram ignoradas. A investigação custou aos contribuintes 800 mil libras. E no fim, não produziu nada. Sem acusações, sem provas, nada. Mas o estrago estava feito. A filmagem da batida ao vivo foi exibida mundialmente. Cliff disse mais tarde que, durante seu testemunho em tribunal, ele desabou ao ler a lista de países que haviam exibido imagens de sua vida privada sendo invadida. Ele descreveu sentir que teria um AVC ou infarto pelo estresse. O impacto na sua saúde foi brutal. Ele perdeu peso. Ele teve cobreiro. Ele não conseguia dormir. Alguns dias, ele não conseguia levantar os braços. Ele disse que sua própria casa parecia contaminada, insegura. Ele caiu em depressão. Para o homem que um dia encheu o estádio de Wembley de alegria, até andar lá fora se tornou aterrorizante. E então, como se a humilhação não fosse suficiente, alguém tentou explorá-la ainda mais. Nas semanas seguintes à batida, um homem tentou chantagear Cliff, ameaçando espalhar mentiras a menos que fosse pago. O chantagista foi preso. No entanto, bizarramente, a acusação original ainda era levada a sério pelos investigadores. A BBC só aprofundou a ferida. Enquanto Cliff permanecia sob investigação, eles submeteram sua cobertura da batida ao vivo para furo do ano, como se destruir a reputação de um homem fosse algo a celebrar. O tribunal mais tarde chamou essa decisão de arrogante e humilhante, concedendo a Cliff mais 20 mil libras em danos agravados, além do acordo final. Em julho de 2018, Cliff Richard finalmente venceu seu processo contra a BBC. O juiz decidiu que ele tinha uma expectativa razoável de privacidade e que a emissora a havia violado de forma sensacionalista. A polícia de South Yorkshire admitiu que sua conduta foi ilegal e pagou 400 mil libras em indenizações. A BBC acabou gastando quase 2 milhões de libras em custos legais e indenizações, mas nenhuma quantia de dinheiro poderia pagar o que Cliff chamou de difamação. O Ministério Público disse que não havia provas suficientes para acusá-lo. Cliff exigiu uma redação mais forte. Não havia evidências, nenhum vestígio. No entanto, a cuidadosa linguagem legal deixou uma sombra e insinuou um IC, que ele acreditava o assombraria para sempre. No parlamento, disse aos deputados que a exposição pública o mudara. Disse que já não olhava as pessoas nos olhos da mesma forma, que mesmo ilibado, o dano era permanente. Sinto-me difamado, disse ele. E, de muitas formas, ele estava certo. Seu nome, seu legado, sua reputação, décadas de trabalho tinham sido reduzidos a uma manchete, uma batida e um boato. Para Cliff Richard, a batida de 2014 foi pior do que qualquer queda nas paradas, pior do que qualquer traição da indústria. Foi uma crucificação na corte da opinião pública. E mesmo sobrevivendo, as cicatrizes ficariam. Mas se a batida quase o destruiu, os anos seguintes revelaram algo notável. Cliff Richard tinha mais uma luta, desta vez não por posições nas paradas ou prêmios, mas pela sua própria sobrevivência. Quando a poeira da batida de 2014 finalmente baixou, Cliff Richard ficou com duas coisas: vindicação nos tribunais e
cicatrizes que acordo nenhum apagaria. Ele fora ilibado, vencera, mas admitiu que a vitória era oca. Ele jamais recuperaria os quase 2 anos perdidos pela suspeita, as noites em claro ou o modo como as pessoas o viam agora. Ele disse simplesmente, sempre sentirei que fui manchado. Ainda assim, Cliff não era homem de desaparecer por completo. Em vez disso, ele redirecionou sua energia para a sobrevivência e para mudar as regras, para que ninguém mais suportasse o que ele suportou. A decisão no seu caso contra a BBC tornou-se um marco, restringindo a forma como a mídia britânica podia noticiar investigações policiais. Pela primeira vez, uma celebridade de alto perfil reagiu contra a cultura sensacionalista e venceu. Foi mais que uma vitória pessoal. Foi uma mudança no equilíbrio entre a liberdade de imprensa e os direitos individuais. Mesmo assim, o próprio Cliff afastou-se da exposição constante. O homem que outrora cortejava as câmeras de TV, agora as tratava com cautela. Passava mais tempo em Portugal, mais tempo em Barbados, rodeando-se de amigos que nunca duvidaram dele. E, no entanto, mesmo nesta vida mais calma, ele nunca abandonou a música. A gravação deixou de ser sobre perseguir paradas e passou a ser mais sobre criar momentos. Álbuns como Rise Up em 2018 e Cliff with Strings, My Kind of Life em 2023, lembraram ao mundo que sua voz, notavelmente intacta após 6 décadas, ainda estava lá. E os números ainda impressionam. Cliff Richard vendeu mais de 250 milhões de discos em todo o mundo. Ele conseguiu 14 singles número 1 no Reino Unido, mais do que qualquer um, exceto Elvis e os Beatles. Ele alcançou sucessos no top 10 em todas as décadas, dos anos 50 aos anos 2000. Nenhum outro artista solo britânico igualou sua longevidade. Nos Brit Awards de 1989, ele foi homenageado por sua grande contribuição à música. Aos 80 anos, já havia sido condecorado, celebrado e imortalizado. Mas os números não contam a história toda. A carreira de Cliff é definida não só por vendas, mas por sobrevivência. Várias vezes, ele foi dado como acabado pelos críticos nos anos 70, pela rádio nos anos 90 e por escândalo nos anos 2000. Sempre dava um jeito de voltar. Às vezes com um novo som, às vezes com a lealdade dos fãs que se recusaram a deixá-lo ir. Ele se tornou um exemplo vivo de resiliência, prova de que a fama não é só talento, mas sim resistência. No entanto, mesmo com todas as honrarias, a história de Cliff carrega uma sombra. Ele nunca se casou, nunca teve filhos e admitiu mais de uma vez que a solidão era sua companheira constante. Seu amor não declarado por Olivia Newton-John, sua vida de solteiro e sua natureza profundamente reservada deixou os fãs se perguntando que preço ele pagou por escolher a música acima de tudo. E quando a batida de 2014 o retratou como vilão diante de milhões, a sombra só se aprofundou. Ainda assim, quem conhece Cliff diz que sua fé o sustentou. Foi a mesma fé que chocou os fãs em 1966. A mesma convicção que o levou a ficar ao lado de Billy Graham. A mesma crença que o ancorou durante as noites sem sono após a invasão. Ele costuma dizer que sua confiança como artista, sua capacidade de suportar tempestades e sua recusa em desaparecer estão enraizadas nessa certeza interior. Então, onde isso deixa o seu legado? Por um lado, Cliff Richard é a primeira estrela do rock britânica. O homem que abriu as portas para os Beatles e os Stones. Por outro, ele é um sobrevivente marcado pela traição, pela indústria, pelas emissoras e por um sistema de justiça que deixa a suspeita pairar. Sua vida é um paradoxo, triunfos deslumbrantes ofuscados por silêncios dolorosos. No entanto, quando os fãs se juntam todo Natal e ouvem Mistletoe and Wine, ou quando tocam Move It e recordam o caos adolescente de 1958, Cliff Richard não é só um nome na história. Ele está vivo, presente, entrelaçado na trilha sonora da própria Grã-Bretanha. Cliff uma vez disse, posso desaparecer dos holofotes, mas nunca desaparecerei da música. E nisso ele estava certo, porque mesmo depois de tudo, as desilusões, as traições, a batida, Cliff Richard perdura.